Livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 8 de 1 Samuel, versículo 20. Como diz o pastor, quem achou diz eu achei. Eu estou achando, glória a Deus, eu achei aqui. Diz assim no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 20. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus, estamos diante da Tua palavra e queremos, ó Pai querido, ouvir a Tua voz. Queremos ser direcionados por Ti, Deus Todo-Poderoso. Guia-nos, ó Pai querido, porque nós sabemos que não vamos sair daqui os mesmos, mas vamos sair daqui transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, ontem eu parei para preparar a palavra, né? Eu tinha uma palavra em mente que é uns capítulos para frente, e só que eu falei assim, eu vou começar a ler a partir de tal momento. E quando eu comecei a ler, eu não saí desse capítulo. E aqui nesse momento nós estamos vendo o povo de Israel dizendo para Samuel: nós queremos ser como as outras nações da terra. Nós queremos um rei que saia à nossa frente para lutar as nossas batalhas. E é um momento muito triste na história de Israel, porque se nós lermos esse capítulo 8 inteiro, nós vamos ver ali que Deus, ele lembra Samuel desde o período em que o povo estava no deserto até chegar a este momento. E se nós olharmos para a história de Israel a partir de Abraão, nós vamos ver que sempre Deus foi quem governava a história do povo de Deus. Abraão, o momento de governo de Deus sobre a vida de Abraão foi: disse, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão, naquele tempo, eu vou falar sempre Abraão, que senão vou errar muito. Abraão, naquele momento, ele ouviu a voz de Deus e simplesmente ele saiu da terra segundo a voz de um Deus que ele não conhecia, que ele nunca tinha tido um relacionamento, mas quando ele ouviu aquela voz, foi irresistível e ele seguiu a autoridade do Senhor. E nós vamos ver que Deus, ele aparece para Abraão e fala para ele sair da terra, e depois Deus não fala mais, porque Deus tinha dado uma ordem para ele, que era: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de seus pais. Só que Abraão, nós conhecemos, sabemos a história, ele levou consigo o seu sobrinho Ló. E até o momento em que houve a divisão, Deus não falou com ele apontando um novo destino. E daí, quando ele obedeceu a voz de Deus, quando houve aquela divisão ali, onde um foi para as campinas verdejantes e o outro ficou na terra deserta, Deus começa a falar de novo com Abraão e começa a governar a vida dele e vai levando Abraão para apontando o seu destino. E depois disso nós conhecemos a história: veio Isaac, veio Jacó, veio as 12 tribos de Israel. Em todos estes momentos, Deus governava o seu povo. Depois disso, Josué entrou na terra prometida e Deus governava o povo. Josué morreu e a palavra do Senhor diz que o povo começou a cambalear nos seus caminhos. Após a morte de Josué, o povo começou a cambalear na sua jornada em direção a Deus e começou a trazer algumas coisas que eram das outras nações para o meio de Israel e começaram a adorar outros deuses. E nós vamos ver isso no livro de Juízes, que por diversas vezes o povo de Israel tinha levantado altares. Na história de Gideão, nós vamos ver Gideão destruindo o altar de Baal. O povo começou já
a cultuar outros deuses como as outras nações da terra. E daí diz a palavra do Senhor que passou muito tempo, passou o tempo dos juízes, se levantou diversos juízes, e chegou um momento que nasceu um homem chamado, nasceu um menino, chamado Samuel. E a palavra do Senhor diz que naquele tempo as visões eram poucas no meio da nação de Israel. Pouco ouvia Deus falar com o povo. E daí Deus começa a agir através da vida de Samuel quando ele ainda era menino. E Samuel, como nós vamos ver aqui nesse momento, Samuel já está idoso, já está velho. Ele começou ali a cuidar da nação de Israel conforme a vontade do Senhor. Ele era um juiz no meio de Israel, e as pessoas buscavam a orientação do Senhor através da vida de Samuel. E Samuel já era idoso, e no versículo 1 nós vamos encontrar ali na palavra de Deus dizendo que Samuel colocou os filhos deles para governar, para liderar numa parte de Israel. E nesse momento que os seus filhos estão ali cuidando da parte de Israel como juízes no meio de Israel, a palavra do Senhor diz que eles aceitavam suborno, corrompiam a palavra de Deus. E lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, versículo 19, o Senhor, já sabendo como seria o destino da nação de Israel, ele já tinha descrito em sua lei como os juízes deviam proceder. E diz a palavra do Senhor assim, no versículo 19, sobre os juízes: não pervertam a justiça e nem mostrem parcialidade, não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor seu Deus te dá. O Senhor já sabia do futuro de Israel. O povo de Israel, ele não chegou no momento em que eles estavam ali sem ter direcionamento. Em todos os momentos, desde Abraão, sempre houve um direcionamento de Deus. Saiba que em todos os momentos da sua vida, sempre existirá um direcionamento de Deus. Deus sempre te conduzirá por um caminho. O que nós precisamos entender, qual é a vontade de Deus? O que nós precisamos entender é como Deus está falando conosco e não endurecer o nosso coração, porque a palavra do Senhor lá no livro de Hebreus diz, que quando o Senhor falar convosco e conosco, não endureça o vosso coração como o povo endureceu no meio do deserto. E o Senhor já tinha ali traçado um destino para Israel, para que todos os momentos e situações da vida deles, eles pudessem recorrer para a palavra que Deus tinha deixado, que nós conhecemos como a lei, e olhasse ali e encontrasse vida e segurança para eles. E nós sabemos que Samuel foi um grande homem de Deus. Se nós olharmos os capítulos para frente de Samuel, ele vai se colocar diante da nação de Israel e vai falar assim: vocês sabem que eu tenho sido justo, tenho sido fiel diante de vocês, diante da palavra de Deus. E se eu roubei alguma coisa, parece muito a história do... como que é o nome do Zaqueu, que fala: se eu roubei alguma coisa, eu vou devolver. E Samuel, ele faz a mesma coisa. Olha, se eu roubei alguma coisa de vocês, eu vou devolver. Vejam como eu tenho sido íntegro diante de vocês. E daí o povo todo se reúne e fala: sim, você tem sido íntegro. Mas isso não foi suficiente para os filhos de Samuel. Isso não foi suficiente. Os filhos de Samuel, eles não seguiram o caminho do pai. Não porque o pai não educou, porque eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Nós não deixamos de fazer alguma coisa na nossa vida, não porque os nossos pais não nos ensinaram. Nós deixamos de fazer algumas coisas de Deus nas nossas vidas, porque simplesmente nós deixamos de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela sempre tem que nos guiar. Foi a voz de Deus que tirou Abraão do meio ali da sua família. Foi a voz de Deus que disse: eu vou livrar o meu povo da servidão no Egito. Foi a voz de Deus que disse para Abraão, ainda 400 anos antes de eles serem escravos no Egito, 400 anos antes não, perdão.
Anos antes de eles serem escravos no Egito, Deus já tinha falado: olha, o meu povo vai ser escravo no Egito por 400 anos. Deus já tinha declarado tudo que iria acontecer na história de Israel, e o Senhor falava através de Samuel no meio daquele povo, e Samuel falava da palavra de Deus para os seus filhos e para o povo de Israel. Mas se nós não guardarmos Deus nos nossos corações, não importa quantos pregadores surjam no meio desta nação, nós temos que ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor diz que no tempo de Jeremias, ele ia diante do rei e trazia a palavra do Senhor, e o rei rasgava a palavra de Deus, rasgava o que Deus tinha declarado. E Samuel chegou ali para o rei, e chegou diante dele e falou assim: olha, se você recuar e não lutar contra o rei da Babilônia, você será salvo. E simplesmente o rei trancou Samuel, prendeu Samuel e não ouviu a voz de Deus. E nós sabemos a consequência de não ouvir a voz de Deus para esse homem, o rei Zedequias. Ele teve os olhos, viu seus filhos serem mortos, perdeu a posição de governo, e os seus olhos foram furados. Ele não podia mais ter junto consigo, acabou ali a sua geração, da sua família em governo de Israel, de Judá. Acabou ali naquele momento o relacionamento que ele podia ter com Deus, porque ele deixou de ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus tem que ser um marco da nossa história, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, a palavra do Senhor diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E daí talvez você vai dizer assim para mim: mas Cris, mas eu não sei como ouvir a voz de Deus, eu não entendo. E nós temos que entender uma coisa. Eu ouvi uma pessoa dizendo: você acredita que você é salvo? E daí a pessoa fala assim: eu acredito que eu sou salvo. E como isso é confirmado em você? Daí ele fala: eu sei porque sei que eu sou salvo. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele testifica no nosso interior que nós somos filhos de Deus. E ele sabe porque ele sentiu e viveu a testificação do Santo Espírito de Deus na vida dele, e por isso ele sabe que é salvo. Então, se você entende que o Espírito Santo testifica no seu coração que você é salvo, ora, logo você sabe que você ouve a voz de Deus. Logo você sabe que Deus fala contigo, porque Ele te direcionou por um caminho de arrependimento, de contrição. Ele te guiou por um caminho onde você olhou Cristo e falou: Ele é o meu Salvador, e eu me arrependo e me lanço diante dEle, porque Ele me amou primeiro. E daí nesse momento você tem a convicção, porque o Santo Espírito de Deus testifica no seu interior. E o Espírito de Deus sempre vai estar testificando no seu interior. Nas suas escolhas, você vai ver o que Deus deseja e o que a sua carne almeja. O Espírito sempre vai estar apontando para as coisas de Deus. Aquilo que te incomoda e fala: você tem que fazer isso, é o Espírito Santo te conduzindo para as coisas de Deus. Então nós sabemos que podemos sim ouvir a voz de Deus. O que nós precisamos entender é que devemos obedecer à voz de Deus, porque ela sempre vai nos apontar um caminho. E Deus tinha dito ali como os juízes deviam se comportar, e eles deviam viver na verdade. E se nós olharmos Samuel 8, nós vamos ver ali: quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como os líderes de Israel, e seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias, e eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos deles não andaram em seus caminhos, eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Eles fizeram tudo aquilo que Deus disse para não ser feito. O que nós estamos fazendo quando Deus nos aponta um caminho e diz que nós devemos andar no caminho da verdade, e não andamos em verdade? Achamos que é apenas uma mentira pequenininha. Mas isso aqui não vai alterar muita coisa.
se não faz parte da verdade, logo não faz parte da vontade de Cristo, porque a palavra do Senhor diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade faz parte de quem Cristo é. E se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, e se nós somos filhos de Deus, logo a verdade tem que fazer parte das nossas vidas. E por causa da falta de verdade, e por causa desses homens que aceitaram o suborno, o povo que já tinha o seu coração distante do Senhor, o povo que já tinha o seu coração ali sempre cambaleando entre dois senhores, como nós vemos Elias dizendo: se Baal é o Senhor, sigam; se o Senhor é o Senhor, sigam. Esse povo vivia cambaleando. Quando eles viram esse momento, de vez de falar assim: Samuel, nós queremos ouvir a voz de Deus, fala com Deus para que Ele governe sobre as nossas vidas, o povo disse: nós queremos um rei como as outras nações da terra. E quando eles falaram isso, o coração de Samuel se sentiu triste. E só que Samuel, ele tinha uma coisa consigo: ele sempre buscava falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Ele se sentiu triste e chegou diante de Deus e disse: Deus, o povo me rejeitou. O povo me rejeitou como juiz nessa nação. E daí Deus, que está participando e está ouvindo a oração, Deus sempre ouve as nossas orações. Deus que está participando ali daquele momento e fala: Samuel, não foi a você que eles rejeitaram a mim, desde quando eu os tirei do Egito, e eles estavam no deserto, e eu saciei a fome deles e a sede deles, eles me rejeitaram. Eu abri o mar vermelho e eles me rejeitaram. Quando Deus chegou ali no monte e queria falar com o povo rejeitou a voz de Deus e disse: Moisés, fala você com Deus. Primeiro item desse texto, que o povo queria ser como as nações das outras terras. O povo não dava ouvido à voz de Deus. O povo se corrompia. Mas no meio daquela geração havia um homem já senhor de idade que não se corrompeu. E ele dava atenção à voz de Deus. No meio dessa geração que deseja que qualquer coisa seja o seu Deus, o dinheiro seja o seu Deus, a fama seja o seu Deus, ainda existem aqueles que dão ouvidos à voz de Deus. Hoje o que eu mais vejo é pessoas querendo obter sucesso em sua história, tornando o seu sucesso o seu Deus e dizendo: foi eu que consegui, foi eu que conquistei, aquelas horas em que eu gastei, foi eu que conquistei. Sendo que Deus diz que Ele que nos dá força e vigor para adquirir riquezas, sendo que Deus é quem nos dá sabedoria, sendo que Deus que nos proporciona as diversas situações para que possamos alcançar tudo aquilo que Ele sonhou para nós. Mas as pessoas têm feito do seu braço o seu Deus, têm feito da sua maneira de agir, da sua maneira de se comportar, dizendo: eu consegui. E era isso que as outras nações faziam. Quando nós vemos ali o rei Senaqueribe, através do seu general, ele diz assim, né: onde estão os deuses das outras nações? Eles foram derrotados, porque ninguém pode vencer a força do exército do rei Senaqueribe. Ninguém pode vencer o governo da Síria, ninguém pode vencer. E eles diziam: onde estão os outros deuses? E daí nós vemos ali naquele momento Ezequias dizendo: ouve, Senhor, o que diz o inimigo. Não é contra nós que ele está blasfemando, mas é contra o Senhor, o Criador dos céus e da terra. E Deus se levanta e responde à oração de Ezequias e diz que aquele rei não atiraria nenhuma flecha contra a nação de Judá. Diz que
ele seria colocado um anzol em seu nariz e um freio em sua boca, e ele voltaria por onde veio. E a palavra do Senhor diz que isso aconteceu com eles, e quando aquele rei chegou em sua nação, ele foi morto. Isso tudo porque aquele rei achava que a força do seu exército e do seu braço era suficiente para vencer o Deus Todo-Poderoso. E quantas pessoas estão agindo na força do seu braço e se movendo como se moveu Senaqueribe, e achando que vai vencer tudo na força dos seus braços. Vai chegar um momento em que nós vamos nos achegar diante do Rei de toda a terra, e nesse dia, quando nos achegarmos diante do Rei de toda a terra, toda a honra e toda a glória que nós achávamos que era nossa vai ser devolvida aos pés de Jesus, e vai ser declarado que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada poderia existir. E daí talvez vamos ouvir: aonde estava a glória dos homens? Aonde estava a glória dos homens? Porque a palavra do Senhor diz que a nossa glória é conhecer o Senhor. A nossa glória é prosseguir em conhecer o Senhor. A nossa glória é prosseguir em ter um relacionamento com o Senhor. E o primeiro item que eles disseram, seremos como todas as nações da terra. E as nações da terra, elas não tinham o Deus Todo-Poderoso como seu Deus. Que nós possamos entender que o nosso Deus, sim, Ele é que nos capacita para adquirir riquezas, Ele é que nos capacita para sermos abençoados em nosso lar e ter a provisão na nossa casa. Ele é quem nos capacita para que nós possamos, em nome de Jesus, orar para que as pessoas sejam curadas. Ele é quem nos capacita para que, em nome de Jesus, nós possamos anunciar o reino de Deus, e o reino de Deus é chegar em um novo lar, em uma nova casa. É a palavra de Deus, é o poder de Deus que nos capacita, é a presença de Deus em nós que nos motiva a andar nessa terra, anunciando que o governo dele jamais terá fim. Na quinta-feira passada, eu saí aqui do culto, e saímos do culto, e simplesmente, eu, gordinho do jeito que sou, olhei para Elisa e falei assim: tem janta? Ela disse: não tem janta. Daí eu falei: bom saber, E agora o que a gente vai comer? Ela estava cansada e ela disse assim: não sei. E eu saí, pensando: aonde que eu vou? Primeiro porque já estava tarde para chegar em casa, e quando a gente chega em casa tarde, alguns estabelecimentos que é de rotina já estão ou quase fechando ou estão fechados. E eu saí na estrada pensando: eu quero comer a batata recheada lá do restaurante Viva. Fazendo propaganda. Mas tinha que ser naquele restaurante. E antes daquele restaurante já tem um lugar que também faz uma batata recheada boa, que era bem antes. Só que em mim estava assim: tem que ser de lá. E eu seguia a viagem: tem que ser de lá. E toda hora tem que ser de lá. E na minha cabeça: tem que comer a batata recheada de lá. Eu cheguei, sentei, perguntei para Elisa: vamos comer lá? Ela assim: estou muito cansada. Encostou no carro e ficou dentro do carro. E eu comprei a batata e fiquei aguardando sentado à mesa. E quando eu fiquei sentado à mesa, olhando para a rua, estava chovendo, eu vi um rapaz, e o rapaz fazia sinal para mim. Daí eu perguntei: você quer comer? E ele disse: quero comer. Daí eu como apreciador da batata, de lá falei: você não quer a batata? Ou você quer pizza? Ele fez a escolha errada, escolheu pizza, e eu comprei uma pizza para ele. Só que enquanto a pizza ia sendo feita, eu estava entendendo por que a batata tinha que ser de lá. A pizza estava sendo feita, eu saí ali, fui conversar com ele, perguntei o nome dele. E perguntei: você está em condição de rua? Ele disse: estou. Daí depois eu peguei, conversando com ele, perguntei: por que você está em condição de rua? Daí ele falou: morava com a minha mãe. Daí minha mãe
perdeu o auxílio. Não, eu fui desempregado, minha mãe recebia aposentadoria e ela foi morar com a minha irmã. E como eu fiquei desempregado, não tinha para onde ir, estou em condição de rua. Ele aparentava estar pouco tempo nessa condição. E daí eu perguntei: e o seu pai? Ele falou: meu pai eu não tenho um bom relacionamento com ele. E ali eu entendi que ele precisava conhecer um pai. E eu estava apresentando o pai que poderia cuidar da vida dele. Daí eu disse assim: olha, eu estou conversando com você, mas a sua pizza vai ficar pronta. A escolha é sua. Você vai comer ela de qualquer jeito. Eu não estou fazendo uma troca com você. Eu quero falar de Deus, você tem que me ouvir. Ela vai ser sua. E eu comecei a falar de um pai. E eu falei: olha, eu saí de Itupeva com a vontade de comer essa batata. Não sabia o motivo, mas era porque Deus queria cuidar da sua vida. Era porque Deus queria cuidar da sua vida e mostrar o cuidado que Ele tem com você. E quando eu falei isso, ele já começou a chorar. O semblante dele mudou. Porque naquele momento, ele estava entendendo que tinha um pai que estava cuidando dele. Naquele momento, ele estava entendendo que não importa o que o fez chegar até aquele momento da vida dele, mas existia alguém que poderia cuidar dele. E é interessante que geralmente quando eu dou alimento para alguma pessoa na rua, eu tenho muito esse hábito, ou eles eles se afastam para comer, né, e comem, ou simplesmente eles levam embora porque talvez não era aquele objetivo que ele tinha. Esse cara, eu falei: ó, eu estou te dando agora o alimento, que é um alimento vivo, que vai ser eterno na sua vida. E ele pegou a pizza e começou a comer porque estava com muita fome. Você via que havia duas necessidades na vida dele. Havia a necessidade da fome e havia a necessidade de ter conhecido um Deus que era presente, mesmo quando ele achou que ninguém ouvia. E ele falou assim: cara, mas ninguém para ouvir a gente. Ninguém para cumprimentar. E você fez isso. Daí eu entendi. Esse é o cuidado de Deus para com você. E aquele homem saiu dali depois que foi entregue os dois, e ele entendeu que existe uma vida, existe um Deus que é além das suas expectativas. Eu contei um pouco da minha história, das dificuldades que eu tive. Eu falei: olha, não se compara com a sua, porque você está em condição de rua. Eu não cheguei nessa condição, mas simplesmente, assim como Deus me trouxe hoje aqui para cuidar da sua vida, Deus trouxe pessoas para cuidar da minha vida. E para mim foi algo maravilhoso, porque eu pude entender que não era só comer a batata, era poder dar o alimento vivo, era poder dar uma palavra que podia transformar uma história, mesmo quando todos possam dizer: não há forma de melhorar ou mudar essa história. Deus estava ali começando a mudar uma história. Talvez eu não veja mais, mas o Deus que é todo poderoso, Ele pode fazer essa semente brotar no coração daquele homem e transformar aquela história e ser um testemunho vivo de que Deus pode fazer quando uma pessoa está disposta a ouvir a voz dele. Deus quer transformar vidas através da minha e da sua vida. Às vezes Ele talvez vai colocar uma batata no seu coração para que possa transformar uma história. Às vezes Ele vai colocar algo que você nem imagina, por que aquele motivo desperta no seu coração e por que tem que ser aquele local. Simplesmente para transformar e mudar a história de uma pessoa. Eu acredito que Deus vai mudar a história daquele homem por causa da palavra dele que foi pregada, e não por causa de quem eu sou. Porque quem transforma tudo e todos é o nosso Deus. Que possamos estar prontos para ouvir a voz de Deus, mesmo quando nós não vamos entendendo e vai desenrolando a história, e Deus se demonstrando como um pai para aquele homem, um pai que ele necessitava. Vai ser assim através da sua vida e da minha vida.
todas as vezes que ouvirmos a voz de Deus e deixar Ele falar. Samuel, ele buscava a Deus, enquanto a nação estava longe do Senhor. E aquela nação de Israel disse: nós queremos um rei que nos governe. Nós queremos um rei que nos governe. E Deus o tempo todo queria governar aquela nação. Deus o tempo todo queria colocar debaixo das suas asas e falar: vocês estão sendo cuidados por mim. E aquela nação não dava ouvidos à voz de Deus. E Deus, como é poderoso, Ele também tinha deixado lá no livro de Deuteronômio as funções de um rei. No capítulo 17 de Deuteronômio, no versículo 14 diz: se quando entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, e vocês disserem: queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas, tenham cuidado de nomear um rei que o Senhor seu Deus escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois lhes disse: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Aqui nós vemos o rei Salomão, que foi um homem que teve muitas mulheres e corrompeu seu coração. Aqui nós vemos reis que desviaram seu coração. Nós temos aqui uma pessoa que desviou, Roboão, Jeroboão, homens que eram para governar uma nação e corromperam seu coração. E Deus está dizendo: olha, esse é o cuidado do rei. E daí no versículo 19 vai dizer algo que é importante. No versículo 18 diz: quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo para o seu uso pessoal uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas, e trará sempre essa cópia consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos os seus decretos. A palavra de Deus tinha que estar com o rei, que seria levantado. E Deus diz ali no livro de Samuel, diz assim: fala para o povo que o rei que vai ser posto sobre eles, vai pedir impostos, vai cobrar impostos deles. Eles vão ter que dar os seus filhos para serem servos do rei. Eles vão perder as suas melhores posses, porque o povo que o rei levantar como seus servos vão governar sobre aquelas posses, vão ser deles. Eles vão ser praticamente escravos desse rei. E o povo ainda assim disse: nós queremos um rei que nos governe. E Deus está dizendo: irmãos, o que eu quero que governe a sua vida é a minha palavra. O que eu quero que direcione a sua vida é a minha palavra. O rei tinha que ter a palavra ali, e a palavra do Senhor diz que ele tinha que meditar nela, igual Josué tinha que meditar, de dia e de noite. E se tivesse uma dúvida, teria que consultar ao Senhor. Porque mesmo que tivesse um rei, Deus queria governar esse rei, para que esse rei pudesse governar Israel. Deus, Ele quer governar a sua vida, para que você possa governar a sua história nessa terra. Deus, Ele quer governar a sua vida através da sua palavra, através das suas orientações. Deus, Ele tem uma história traçada para você. E não pense que você e eu somos diferentes de Israel. Deus já deixou tudo declarado como seriam as nossas vidas diante dEle nessa terra. O que nós precisamos entender é que sem a palavra dEle e sem o direcionamento dEle, sem a instrução dEle, nós não podemos dar um passo sequer. Moisés, quando ele estava em cima do monte e estava ouvindo a direção de Deus, Deus disse: eu vou enviar o meu anjo diante de ti. E Moisés falou: Senhor, eu não sairei daqui se a tua presença não for comigo. Eu não sairei daqui se não for a tua voz que vai me direcionar, se não for a tua voz que vai me guiar. E eu e você não podemos nos mover sem que não seja a palavra de Deus que nos guie, sem que não seja a palavra de Deus que nos oriente, Rejeitar o governo de Deus,
rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram tudo aquilo que Deus tinha para eles. E Deus, em todo momento, a única coisa que Ele queria do homem era ter um relacionamento, porque a nossa salvação é um relacionamento eterno com Deus. A palavra do Senhor diz assim, né, que o homem Adão pecou e ali ele foi desligado da presença de Deus. Daí Jesus Cristo veio, morreu na cruz em nosso lugar e nós tivemos livre acesso à presença de Deus novamente. A salvação é relacionamento com Deus eternamente. O homem não foi feito para viver longe de Deus. O homem não foi feito, a palavra do Senhor diz: todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. E nós temos que entender que nós precisamos andar na presença dEle, andar segundo a palavra de Deus. E o outro momento de Israel, ali que ele diz sobre seremos como todas as nações, um rei nos governará, e diz: ele lutará as nossas batalhas. Ele lutará as nossas batalhas. O povo de Israel estava dando a responsabilidade de toda a sua história, tirando das mãos de Deus e falando: a nossa vida está nas mãos de um rei. As nossas vidas estão na mão do futuro rei. E o futuro rei que seria da nação de Israel seria Saul. E eles estavam dizendo: ó, as nossas batalhas, quem vai lutar é ele. Ele vai escolher qual guerra nós devemos lutar. A palavra do Senhor também instrui o povo como viver na guerra. No livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1 diz: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e vierem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Olha a batalha como que era. As guerras deles, as guerras que eles enfrentavam, o Senhor estava com eles. Se você olhar a batalha de Gideão, Gideão vai com 300 homens, não vai com uma espada em suas mãos, ele vai com a luminária, né, em suas mãos. Daí, ele vai com uma luminária em suas mãos, eu não lembro qual que era o outro item, mas ele vai guerreá-la sem nenhuma arma com o seu exército. E simplesmente ele diz assim, ó: pelo Senhor. E quando ele faz isso, o inimigo é derrotado. Porque o Senhor é quem luta os nossos combates. Mas aqueles homens estavam transferindo as suas lutas para um homem. E estava escolhendo assim: olha, ele vai decidir o que nós vamos fazer, como nós vamos vencer as nossas batalhas. Irmãos, e nós temos diversas lutas, e se Cristo não estiver conosco, nós não vencemos. Nós temos a luta contra o pecado. E o pecado, ele vem, né? O Leonardo disse: se não fosse bom, ninguém pecaria, né? E o pecado vem contra nós. E simplesmente aqueles que estão firmados em Cristo dizem não, e não tropeçam, e não caem, e não vacilam, porque o Senhor está ao seu lado. Mas aquele que entregou o seu coração, entregou a sua vida, as suas emoções, porque escolher um rei para governar a sua vida é deixar as nossas emoções dar todas as respostas que necessitamos. E daí, quando vem o pecado, as suas emoções se afloram e falam: nossa, aquilo ali deve ser muito bom para mim. E comete o pecado. Quando nós deixamos as nossas emoções governarem as nossas vidas, nós estamos livres e facilmente estamos deixando a nossa vida livre para que Satanás possa governá-la. Porque as nossas emoções, a nossa carne, elas não nos direcionam para Deus. A nossa carne, ela nos empurra para o pecado. A nossa carne, ela nos empurra para as obras da carne. E a palavra do Senhor diz que as obras da carne, todos aqueles que cometem as obras da carne não entrarão no reino dos céus. No livro de Gálatas vai dizer quais são as obras da carne. E talvez tenha um cristão que
vive de pornografia. Talvez tenha um cristão que vive falando palavrões. Talvez tenha um cristão que vive amaldiçoando o seu próximo. Talvez exista um cristão que libera tantas palavras malignas sobre a vida de alguém que chega a ser ao ponto de ser uma feitiçaria. Talvez existam cristãos que estão deixando a sua carne o guiar, o mover, que está amaldiçoando a vida dos seus filhos, simplesmente porque o que está guiando a sua vida é as suas emoções. E Deus não quer que as suas emoções o governem. Deus não quer que a sua vontade seja impelida pelo o desejo da carne, mas Ele quer que a sua vontade seja movida pelo Espírito Santo. Ele quer que a sua vida seja movida pelo Espírito Santo. Ele quer que na sua vida tenha paz, alegria. Ele quer que na sua vida tenha longanimidade, benignidade. Ele quer que as obras do Espírito façam parte da sua vida. E as obras do Espírito, o fruto do Espírito, é o resultado daquele que decidiu ouvir a voz de Deus. O resultado do fruto, para nós termos o fruto do Espírito Santo, é o resultado daquele que decidiu falar: quem governa a minha vida é o Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui que essa nação disse: nós queremos ser como todas as nações, um rei nos governará e lutará as nossas guerras. Mas em contrapartida a tudo isso que esses homens desejaram, e muitos de nós estamos desejando as obras da carne, e muitos de nós estamos neste mundo, muitas pessoas que já ouviram a voz de Deus estão desejando as coisas deste mundo. Mas a palavra do Senhor no livro de Isaías diz que o governo do nosso Senhor jamais terá fim. O seu domínio jamais se acabará. E no livro de Gênesis, no capítulo 49, nós vamos ver que um rei governa sobre tudo. A partir do versículo 8, diz assim: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os seus filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que ele venha, aquele a quem pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará o seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas, e as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, e seus dentes mais brancos que o leite. Essa palavra está falando de um rei que viria. E esse rei é o Senhor Jesus. E diz que o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do seu comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e as nações obedecerão. O povo estava dizendo: nós queremos ser como as outras nações, nós queremos um rei que nos governe e alguém que lute as nossas batalhas. E Jesus estava dizendo que ele governaria todas as nações. Jesus, aqui na palavra de Deus está dizendo, ele governaria todas as nações, e simplesmente ele lutou todas as nossas batalhas, porque a palavra do Senhor diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele lutou a nossa luta contra o pecado, porque quando ele morreu naquela cruz, diz a palavra do Senhor que todos aqueles quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E quando ele morreu naquela cruz, e você olhou ali e viu o seu pecado, e
e viu o quanto Jesus sofreu naquela cruz por você, para que você pudesse ter um relacionamento com Ele, simplesmente Ele estava dizendo: eu estou lutando a sua batalha, e estou lavando você com o meu sangue. E a palavra do Senhor diz que quando nós somos lavados com o sangue do Cordeiro, as nossas vestes ficaram mais alvas, mais que a neve, como nós cantamos. Se tornaram alvas como a neve. As nossas vidas se tornaram alvas como a neve. E o pecado já não mais nos domina. O pecado já não mais nos domina, porque agora quem governa a nossa vida é o próprio Deus, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Jesus, Ele é o Rei que deve governar sobre as nossas vidas. É a Ele que nós vamos olhar e falar assim: Ele é o Rei de todas as nações. Porque no livro de Filipenses, no livro de Apocalipse, vai dizer que Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nós conhecemos e cantamos e declaramos na canção simplesmente, que na sua coxa, sobre o manto que está sobre a sua coxa, está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não existe nada que possa governar as nossas vidas se não for Jesus. Jesus, Ele olhou para nós e viu que talvez eu e você seríamos como Israel, e íamos falar: queremos um rei. Queremos um rei que nos governe, que lute as nossas batalhas. E quando Ele disse que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele estava dizendo: eu vou ser esse rei. Eu vou ser esse rei. E daí a palavra do Senhor diz lá no livro de Ezequiel, que esse rei que governa, do trono dele flui uma água. E no livro de Apocalipse também diz que flui um rio vivo, que por onde passa transforma tudo. Esse rei, ele começou a mudar a sua história. E conforme você vai andando e vai vindo batalhas, e o pecado vem contra você, e daí Ele está ao seu lado e Ele vence o pecado. Quando as suas emoções querem se exceder e você quer responder, vamos dizer que a altura de como você foi ali injuriado, Ele vai estar ao seu lado, e você vai ter uma palavra de Deus para transformar aquela situação que poderia se tornar uma maldição, se tornar uma bênção. Porque o nosso Deus, enquanto você está caminhando, enquanto você vive nessa terra, Ele está te direcionando para ser semelhante a Ele, porque nele nos movemos, nele existimos e somos a sua geração. Ou seja, nós somos criados por Ele para nos mover nele e para existir para tudo sempre nele. Então não importa o que venha tentar te tirar do foco, quando você deixa Jesus se assentar no lugar que é dele, que é no trono do seu coração, Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Ele cuidou do William, o rapaz que precisava de um alimento. Ele cuidou de mim. E quantas vezes você pode trazer à memória o que te dá esperança e ver os cuidados de Deus na sua vida? Quando você falou: cheguei aqui, eu não sei o que fazer, eu não sei como vencer essa situação. E daí Deus se pôs ao seu lado, Jesus se pôs ao seu lado e lutou a sua batalha e fez um milagre na sua vida. Então nós vamos ver um Deus que lutou nossas batalhas simplesmente para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Ele. Entenda, a salvação é relacionamento. Salvação não é: um dia eu vou morrer e vou para o céu. Não, a salvação é um relacionamento dia após dia na presença de Deus. O homem, ele perdeu a presença de Deus. Jesus veio e restaurou esse relacionamento, nos dando acesso à presença de Deus. E a palavra do Senhor diz que quando nós chegarmos no céu, chegarmos ali nas bodas do Cordeiro, nós vamos vê-lo face a face e vamos adorá-lo por toda a eternidade. A nossa adoração daqui vai continuar nos céus. A nossa busca aqui vai continuar nos céus. A nossa vida entregue nas mãos de Deus vai continuar nos céus. Tudo que nós vamos fazer aqui agora, movidos pelo governo de Jesus, vai perpetuar nos céus. Porque no livro de Apocalipse ali, quando nós vamos ver, você vai ver ali que diz que os 4 seres viventes estavam diante do trono. Vai ver ali que os serafins estavam diante do trono. Vai ver ali que em um momento eles vão dizer assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra e a glória para
todo sempre. E é isso. O nosso relacionamento aqui vai nos levar diante do trono do Cordeiro para vivermos com Ele. E antes de vivermos lá, diz a palavra do Senhor que Ele virá para resgatar o seu povo, para levar com Ele. O que precisamos então é entender que precisamos nos relacionar com o nosso Deus. E quando o nosso coração parece que vai desviar, você fala: Jesus, reina sobre mim, reina sobre mim, reina sobre mim. Foi assim que começou esse culto. O Senhor reina. Se precisamos de alguém que reine e governe as nossas vidas, o nome dele é Jesus, porque o cetro está nas suas mãos e dele não passará, e ele vai governar a minha e a sua história. Se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração, como fez o povo no Egito, como fez o povo no deserto, como fez o povo já na terra prometida, como talvez você em algum momento fez quando Deus falou contigo. Mas diga: o Senhor governa, Deus. Eis-me aqui, eu desejo fazer a sua vontade. Deus te chamou para viver com Ele. Deus te chamou para andar com Ele. Deus te chamou para anunciar o reino dEle. Deus te chamou para viver o melhor nessa terra junto com Ele. E o melhor nessa terra é andar com Deus. Se existe alguém que vai lutar as suas batalhas a partir de hoje, entenda que não é você. Entenda que não é as suas emoções. Entenda que quem vai lutar as suas batalhas é o próprio Senhor Jesus, porque Ele é que fez substituição pelas nossas vidas naquela cruz, e Ele é quem vai ao nosso lado e à nossa frente. Diz a palavra do Senhor: à sua frente vai um fogo consumidor. Diz a palavra do Senhor que Ele se pôs como um muro ao nosso redor. Diz a palavra do Senhor que ninguém pode tocar na menina dos olhos de Deus. Diz a palavra do Senhor que aquele que está em Cristo Jesus, o inimigo não pode tocar. Diz a palavra do Senhor que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Escolha quem vai lutar suas batalhas, e que esse nome seja Jesus o Senhor, porque Ele luta as nossas lutas, Ele luta as nossas guerras, Ele luta as nossas batalhas. Vamos orar ao Senhor. Rei dos reis, soberano Senhor, te agradecemos, Jesus. Te agradecemos porque o cetro está em tuas mãos. Te agradecemos porque todo o domínio está em ti, e todas as nações reconhecerão que tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Porque te agradecemos porque o Senhor veio em forma de servo para ensinar que nós também podemos obedecer ao Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor obedeceu até a morte, morte de cruz. E o nosso Deus, o grande Deus, o nosso Pai, Ele simplesmente o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todo nome, acima de todos os céus e de toda a terra. A tua palavra diz, ó Pai querido, que tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e nós entregamos as nossas vidas debaixo das tuas mãos. Hoje, Senhor, nós queremos declarar, ó Pai querido, que o Senhor, ó Pai querido, é o dono das nossas vidas. Entregamos, ó Pai querido, não de palavra, não somente com as palavras que saem da nossa boca, mas entregamos o nosso coração, dizendo: Senhor, toma o trono do nosso coração, toma o trono do nosso coração e se assenta sobre ele, e governa sobre ele. Que, ó Pai querido, a nossa resposta seja a mesma resposta que o Senhor daria, que, ó Pai querido, as nossas ações sejam as mesmas ações que o Senhor faria. Pai querido, quando tivermos dúvida, simplesmente vamos fazer como Samuel e vamos invocar o teu nome, e sabemos que o Senhor, através do seu Santo Espírito, irá falar conosco no nosso interior. Sabemos que o Senhor, através da sua palavra, irá falar conosco. Sabemos que o Senhor irá levantar os seus profetas também para falar conosco, como o Senhor fez através de Samuel no meio daquela
daquela geração, mas sabemos, ó Pai querido, que quando buscarmos, o Senhor trará a resposta, porque o nosso coração está em Ti, porque a nossa vida está em Ti, porque firmamos os nossos pés sobre uma rocha que jamais se abalará, porque confiamos num Deus, ó Pai querido, que levou sobre si as nossas enfermidades, porque confiamos num Deus que levou sobre si as nossas maldições, porque confiamos num Deus que tinha o castigo que nos traz a paz sobre Ele, porque temos um Deus que simplesmente levou os açoites em meu lugar, sangrou em meu lugar, morreu naquela cruz, se fez maldição por nós, morreu em nosso lugar, se fez maldição por nós, para que hoje pudéssemos ter acesso à Sua presença, para que pudéssemos ter o Senhor andando ao nosso lado, para que pudéssemos ter o Senhor guerreando as nossas guerras, para que pudéssemos ter intimidade contigo e um relacionamento contigo. Então te agradecemos, Jesus, te agradecemos porque o Senhor levou sobre si os nossos pecados e as nossas maldições, e hoje ela já não mais nos domina, já não nos governa, porque já estamos crucificados contigo. O pecado não mais nos domina. Não vivemos mais nós mesmos, mas quem vive é Cristo em nós. Obrigado, Senhor, porque de hoje em diante, o Seu povo, nós, vamos andar vitoriosos, não porque nós confiamos na força do nosso braço, não porque confiamos na nossa sabedoria, mas simplesmente porque quem nos governa é o Senhor Jesus. Quem nos governa e nos direciona é o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, por lutar as nossas batalhas, por vencer as nossas guerras e por estar presente todos os dias. Que o Senhor Jesus possa transformar a nossa história a cada passo em que avançarmos, porque Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está conosco. Obrigado, Senhor. Amém e amém.